Seja bem-vindo ao Macabrocast. Fala, galera macabra, espero que vocês estejam bem. Aqui novamente é o Peterson Azevedo para mais um Macabrocast. Sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar dos livros macabros e suas versões cinematográficas. E temos um convidado super especial para falar com vocês hoje. É o Gustavo do Leitura Enigmática. Cara, ele é especialista em livros. Então, nada melhor do que ele aqui para falar as partes dos livros, o que ele achou dos filmes. Gustavo, dá um oi para a galera aí. Tudo bem, pessoal? Eu vim aqui em convite do Peterson. Muito obrigado pela oportunidade. E vamos que vamos, né? Vamos falar bastante aqui sobre livros e adaptações. Isso aí, galera. E a Josi, novamente, nossa apresentadora Josi, do Pipoca e Música. Josi, a galera já te conhece, dá um oi para eles aí. Olá, pessoal. Eu sei que todo mundo me conhece. Não precisa me apresentar de novo. Então, hoje nós trouxemos uma lista com os livros macabros e suas versões cinematográficas. A lista tá uma maravilha. Só filme conhecido, só livro conhecido. Vamos lá. Isso aí, galera. E foi escolhido a dedo. Ah, desde já eu queria avisar. Infelizmente, hoje o Anderson não vai poder participar com a gente, entendeu? Ele vai dar um time de alguns episódios, ele não vai poder participar porque ele está com problema na coluna, mas mesmo assim ele está nos bastidores porque o programa não anda sem o Anderson. Anderson, um abração para você, um abração para a galera toda aqui. E antes de começar, já bem no início, Gustavo, fala um pouco do teu Instagram e o que você faz lá para a galera te conhecer. O meu Instagram, ele foi inaugurado em 2018. Ele é voltado para livros, tá? Mas o nicho do Leitura Enigmática mesmo são 5, que é o terror, o suspense, o thriller, a distopia e a fantasia. Mas eu recebo sempre convite de autores, né, que mandam um romance, mandam uma poesia, e praticamente também, né, o meu objetivo também é apoiar os autores nacionais. Então, se vocês entrarem, vocês podem ver lá que 95% do meu Instagram é sobre livros de autores nacionais e, gente, tem muita coisa boa, tem muitas pessoas, muitos autores talentosos, inclusive da área que eu gosto, que é o terror, que é o thriller, que é o suspense, o romance policial também faz parte do meu Instagram. E lá eu faço ações com os autores, eu tenho parcerias com editoras, com autores independentes, e também eu coloco as resenhas dos livros e outras informações de lançamentos de livros, de eventos. Então, é um trabalho assim que eu estou gostando de fazer, está bem bacana, todos estão convidados, @leitura enigmática. Tem no Instagram, mas eu também tenho o meu blog, que é o www.leituraenigmatica.com. Eles todos estão muito bem-vindos. E não deixe na hora que visitar, de seguir lá também para dar aquela força legal pra gente. Sim, sim. E Gustavo, assim, por que livros? O que te fez a vir para essa área? Como é que você acha que a influência de livros, até os livros de terror, ele pode ajudar uma pessoa? Quando eu resolvi fazer esse Instagram para compartilhar as minhas leituras, né? Então eu sempre gostei de ler esses tipos de livros e que isso é que eu não tinha ninguém para como dividir, para onde colocar meu ponto de vista, minha opinião. Aí eu resolvi abrir o blog primeiro, aí depois que eu fiquei sabendo, né, com o tempo que também estava fervendo a coisa no Instagram, aí eu parti para o Instagram. Graças a Deus tem bastante gente que vem pedir informações, eu ajudo assim, a dar sugestões de leitura, e tem muitas pessoas que gostam de ler terror, porque faz parte até do ser humano passar aquele medo, eles gostam sim de passar medo, de ter aquele frio na coluna, quando assistir, quando está lendo, e também trocar, né, experiências, né, sobre livros, sobre histórias de diversos gêneros. Então, eu estou gostando. Então, foi essa a minha intuição. Eu pegar, né, que eu leio bastante livro dos 9 anos, não parei mais. O objetivo central mesmo, geral, era fazer
essa troca de experiências comigo e os demais leitores e autores, e onde nesse meio tempo eu conheci bastante autores, onde eu converso, onde a minha experiência assim, sobre a literatura e livros em geral assim, cresceu muito. Então eu aprendi pra caramba, estou aprendendo ainda, né, com todos, e eu passo as minhas dicas conforme eu vou adquirindo. E assim, uma coisa que eu vou falar para vocês, galera, o Gustavo, ele é um cara que ele é completamente acessível. Por que eu falo isso? Porque o Gustavo, ele foi um dos que nos ajudou com o nosso livro, a Antologia Terror Macabra. Demais esse livro. Nossa. O Gustavo, cara, ele fez a resenha. E assim, uma coisa que eu gosto do Gustavo, que eu já falei, que eu falo pro pessoal, é a humildade do cara, que você chega e você conversa. Não é qualquer um que é acessível que nem você é, Gustavo. E, cara, eu vou ser sincero, pô, você tem 23 mil seguidores no Instagram. Pô, já teve gente com 1.000 que nós chegamos para conversar. Pô, irmão, não tem como você... você tá entendendo? Sabe, o cara... extremamente... Uma pessoa meio que arrogante, uma coisa assim. Aí eu fiquei meio... Porque o que acontece? Esse canal aqui, não sei se você sabe, isso aqui é um projeto do nosso grupo Terror Macabro Brasil. Que o nosso grupo no Facebook, nós estamos batendo 122 mil membros. E do Terror Macabro Brasil, nós viemos para cá, pro canal Macabro Cast, eu e o Anderson, a Josi veio com a gente, e a Josi, o pessoal sabe, ela é uma das escritoras do livro, ela tem vários contos já lançados em outras antologias, e eu conheci a Josi através do livro, porque quando ela mandou o conto, nós começamos a conversar e pegar uma amizade, aí comecei a seguir no Instagram, e calhou que nós fizemos o convite com a saída da nossa amiga, e a Josi está com a gente aqui desde o início, para você ver a literatura e o terror fazendo ponte. E é o que eu sempre falo aqui do canal. Esse canal, eu quero passar um pouco de cultura de terror e fazer uma ponte, sabe, entre os filmes, entre os livros, entre os contos, entre as histórias, porque uma coisa que eu vejo de terror, que você aprende com as histórias de terror. O terror também é um jeito de ensinar. Nós fizemos um programa sobre os yokais japoneses, e a maioria daquelas lendas é tipo assim, não anda na noite não, senão pode acontecer isso. Olha, não vem fazer... Sabe, isso é uma coisa que eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado pelo terror, tanto que nós temos esse canal de terror. E, assim, eu acho muito maneiro essa história da gente apoiar a literatura. Porque eu acho que o país, com a pessoa que lê, fica muito mais difícil dele ser manipulado. Fica muito mais difícil dele aceitar tudo que é passado para ele. E isso eu sempre falo para meus filhos, galera. E é uma coisa que eu falo para vocês. Se eu fosse vocês, passassem a ler mais, sabe? Porque a leitura vai abrir seus olhos. Não só terror. Tudo que vocês gostarem, leia, porque ela abre seus olhos. Você vai parar de falar sim, senhor, para tudo, e você vai falar por quê. E é isso que movimenta a nação. É isso que levanta uma nação. E nós estamos aqui, novamente, para falar sobre livros e filmes, sabe? É uma coisa que... E vocês vão ver as diferenças, que tem muitas. E vou começar chamando a Josi para falar, Josi, qual é o primeiro livro e o filme que você vai trazer para eles conhecerem hoje? Eu vou começar com o meu livro preferido da vida inteira. Eu, antes de ler esse livro, eu já gostava dele, porque eu sempre gostei do personagem, que é o Drácula. Então, Drácula foi escrito por Bram Stoker em 1897. Faz muito tempo, então. E eu li esse livro não faz muito tempo, eu acho que tem 1 ano mais ou menos, e ele é muito bom, sério. Embora que ele seja antigo assim, eu não achei a história arrastada. Eu achei que a história caminha no tempo certo e, para quem não sabe, Drácula, ele é um livro epistolar. E para quem não sabe o que é epistolar, é um livro composto por cartas, só cartas, recortes de jornais, diários e aqueles diários em áudio, que eu esqueci como é que se fala, mas tá lá escrito também. E ele é um livro escrito só assim, não é em primeira pessoa. Em primeira pessoa né, no caso dos diários, mas assim, não é na perspectiva do autor. A gente vê a visão de cada personagem. O próprio Drácula, que gerou umas 100 adaptações, eu acho. Tem Drácula de tudo quanto é tipo que você esperar. E, sério, é um clássico absoluto. Se você nunca leu, faça o favor, vai ler agora.
eu tô com a versão aqui da Dark Side. Essa versão é linda. E ela é completinha. Tem até a escritura do Bram Stoker na época que ele estava escrevendo o Drácula. Os rascunhos da escrita dele mesmo. No final do livro tem uma galeria de fotos com as melhores adaptações de Drácula. E ele é um livro completo. Eu li por ele, indico demais, perfeito. O meu livro preferido da vida. E quanto às adaptações, vamos lá. Eu não sei da qual que eu falo, que são trocentas. Mas eu vou começar falando brevemente sobre Nosferatu, de 1922, que muita gente não sabe que ela é a versão de Drácula, mas é não autorizada, por sinal. Por isso que em Nosferatu, ele nem se chama Drácula, é Nosferatu, e não é Conde Drácula, é Conde Orlok. Aí eles mudaram o nome por conta dos direitos autorais, mas se você não é doido, você vai ver que a história é a mesma coisa. E essa adaptação, ela é muito boa mesmo. Ele é um filme mudo, se eu não me engano, tem no YouTube, legendado, só as legendas assim que passam no filme. Eu assisti também depois que eu li o livro. Realmente é idêntico ao livro, não tem nem como dizer que não é adaptado de Drácula. É muito bom, o Nosferatu. E vou falar agora sobre o Drácula de Bram Stoker, que é da década de 90. Eu não lembro exatamente o ano, mas é de 90. Que pra mim é a melhor adaptação de Drácula. No começo tem aquela coisa dele ser um empalador e tal. E tem a Mina Hacker, que no começo era a mulher dele que soube que ele morreu e se matou. Mas na verdade ele não tinha morrido e tal. E ele encontra ela em outra vida, que ela já é a Mina Hacker, que é a namorada do Jonathan. E ele vai atrás dela. Então, isso no livro não tem. Já tá claro desde o início. E no filme tem. Assim, eu não achei ruim, eu achei até que a história se completou melhor dessa forma. Eu gosto muito do Gary Oldman como Drácula. Caramba, o cara soube interpretar. Gosto muito dele. Todo o elenco de Drácula de Bram Stoker é muito bom. Exceto o Keanu Reeves, que ele tava meio assim, sem expressão naquele filme, mas, enfim, ele tá lá, né? Embora que ele seja um ator muito bom, eu gosto bastante dele. E o que vocês acham sobre Drácula? Quero saber a opinião de vocês. Gustavo, o que você tem para nos falar sobre Drácula? Eu sou fã incondicional dele também. Gente, tudo de bom. Assisti Nosferatu também. Aí assisti a outra versão de Nosferatu que teve, mas aí já foi a versão já com fala, com diálogo. Porque nesse que você está falando é aquele que é branco e preto ainda, né? Então, que é totalmente mudo. Depois teve uma outra versão que também é Nosferatu, só que já com diálogo. E eu acompanhei todas as versões do decorrer dos anos de Drácula, tanto que eu tenho aqui quase todos comigo. E o Drácula, eu gosto pelo fato que ele é muito inteligente, eu acho ele muito assim perspicaz, ele é astuto, então ele tem todas as características que deixa ele aquele personagem que seduz, né? Que vai ser, ele passa e te chama a tua atenção. E o melhor filme que também eu tenho que concordar é o Drácula de Bram Stoker. Então é a história mais concisa, é a história que mais se aproxima da literatura, e eu acho que até agora não tem outro que apareceu. E esses mais modernos, eu acho que está perdendo toda a essência, porque eles estão querendo colocar muita efeito especial e acaba estragando a história. Transformaram ele no herói, né, cara? Esse último Drácula transformaram ele no herói, né? Então. Não ficou legal. Eu acho que quanto mais rústico ficar um filme de Drácula, fica melhor e mais assustador. É verdade. O que acontece? Eu adoro a criatura, vampiro. Eu adoro essa criatura. Eu acho muito a história dele, sim, porque dizem que ele foi inspirado no Vlad Tepes, o Empalador. Empalador. Isso. Então, eu acho muito, eu adoro essa história. Realmente, eu gosto muito do filme do Drácula, do Bram Stoker. Para mim, em matéria de filme de Drácula, de vampiro, assim, esse filme realmente é o melhor, sabe? Mas, assim, em matéria, assim, de filme da criatura, do vampiro em si, para mim, o vampiro mais seduzente que eu já vi é o vampiro da Hora do Espanto, irmão. Aquele ator que faz aquele vampiro ali, parceiro, aquele ali, o cara é sinistro.
Aquele ali, o cara é sinistro, parceiro. Aquele ali, pra mim, assim, em matéria de sedução, apesar Não, do eu acho ator... que o Drácula é mais seduzente. Eu acho que, Pô, sei lá, ele sei lá, cara, aquele moreno, ele dá aquela olhada assim, aquele mordidinha no beiço, é sinistro. E o vampiro, assim, e os vampiros. O único filme de vampiro que mais me, assim, que eu fiquei com medo, mas não, me surpreendeu muito, é o 30 Dias de Noite. Porque os vampiros naquele modo eu nunca tinha imaginado. Sabe? Que aquela fala, porra, aquele cara que faz o vampiro principal, que até parece ser inspirado no Drácula, que ele faz aquela voz gutural, eles falam numa língua toda, sabe, aqueles dentes. Cara, aquele filme pra mim é... Mas, como vocês... Eu concordo com vocês que o Drácula de Bram Stoker, em matéria de Drácula, é o melhor. Realmente é um filme muito bom. O livro, eu vou ser sincero pra vocês, eu ainda não consegui ler ele todo, porque, ao contrário de vocês, José, eu acho ele meio que me deu uma... Eu achava que... Sabe, Sério? ele... Eu não achei. Sério, e eu vou ser Olha, sincero. quando o livro chegou, eu li 113 páginas no mesmo dia. Aí eu vou parar, pelo amor de Deus, senão eu vou acabar com o livro hoje. Porque a primeira parte, que é a estadia do Jonathan no Castelo do Drácula, é a melhor do livro, cara. E é logo no começo, eu peguei logo direto. E eu vou ser assim, o Drácula, e ele quase me deu um problema, porque é o seguinte, eu não gostei tanto que eu tava com o Lovecraft. Eu tenho um livro do Lovecraft. E eu falei assim, pô, cara, esses livros de antigamente, pô, vai... Cara, eu demorei muito para ler o Lovecraft por causa do Drácula, que eu não tinha gostado. O Gustavo vai trazer um livro e um filme pra gente. Gustavo, sobre o que você vai trazer pra gente agora? Então, esse é um dos meus prediletos, que eu, assim, desde quando eu me dei por gente, que eu fiquei sabendo que existia, eu assisti quase todas as versões, e depois, quando a Darkseid, né, a sagrada Darkseid trouxe várias obras boas aqui para nós, né, nos presenteando, aí eu fiquei conhecer o livro do MTV, que é aquela famosa Casa Assombrada, né, lá dos Estados Unidos. Esse aqui, o livro mesmo, ele foi lançado em 1977 pelo Jay Henson, que é o autor desse aqui também, agora a Darkseid lançou alguns anos atrás. Em relação aos filmes, o que mais se aproxima do que tem aqui na obra é o de 2005, com aquele autor que foi falado agora há pouco na nossa conversa, sei lá o que, Reynolds, esqueci o sobrenome dele. E ali foi o que mais se aproximou, mas ainda assim tem muita coisa que tem no livro que não colocaram. Eu acho que pelo fato dos filmes serem muito aterrorizantes. Então, eles, assim, quase que você tivesse assistido um exorcista da vida. Porque, assim, te tira tuas noites de sono, você fica totalmente perturbado, você não consegue se concentrar para relaxar, né, para tentar dormir, porque ele é um livro totalmente assustador. Só que eles não colocaram, assim, as piores partes. E também eu fiquei sabendo que o filme ele realmente foi feito mais com fins de lucrativos mesmo, tá? Para ter dinheiro, eles não estavam preocupados com a história da casa, se era assombrada, se não era. Eles realmente fizeram porque estava dando muita repercussão naquela época, e eles adquiriram bastante, né? Lucraram bastante, e a maioria desse lucro foi para o autor do livro, para o Jensen, Jay Jensen, chama. Também é difícil falar o nome dele. E tem muitos mitos aqui, tá? Que, por exemplo, o cara, né, todo o começo de todas as versões, sempre tem aquele rapaz, né, que fala que está ouvindo vozes e sai matando a família. Ele falou isso, realmente, não é comprovado isso. Ele realmente falou isso para tentar se safar da justiça, para ver se colocava ele numa instituição psiquiátrica, seja lá o que for, porque na verdade esse cara ele era drogado, ele era alcoólatra e ele era sociopata, então ele realmente matou por matar mesmo, não foi que ele ouviu vozes. Aí quando ele foi preso ele deu essa versão. Outra coisa, os Warrens que fizeram Invocação do Mal, Annabelle, eles foram nessa casa para tentar investigar os fatos paranormais que tem lá, só que muitos
não foi só isso, são várias pessoas que se diziam, né, serem pessoas paranormais, foram lá para ver se sentia alguma vibração, se via alguma coisa, e foi relatado que alguns viam vultos, outros sentiam cheiros, e outros que não sentiam nada. Tinha uns que desmaiavam lá na hora. No caso dos Warrens, a mulher, a esposa, né, do casal, ela pressentiu uma presença maligna lá na casa. Agora, já o marido dela, não. Ele não pressentiu nada. E também, uma coisa que me surpreendeu, que antes de ter ocorrido esse assassinato com esse rapaz que matou os 4, né, as outras 4 pessoas lá da casa dele, teve, antes deles, uma família que morou lá, e isso eu não sabia. E um rapaz lá matou 6 pessoas naquela casa. Então aquilo é uma coisa que eles esconderam também. Gustavo, eu acho que você deu meio que uma confundida na história. Sabe por quê? Deixa eu te explicar mais ou menos. O rapaz, se eu não me engano, o nome dele foi Delafou. Da família Lutz. Isso. Ele matou os irmãos e os pais. Esse é o drogado. Depois desse, não teve mais morte na casa. Não, antes deles. Não. Foi quem estava lá no site que eu pesquisei. Não, deixa eu te explicar. Esse cara, esse antes que você está falando, é o que aconteceu. Ele matou os irmãos, os 4 irmãos e os pais. É esse que foi preso e morreu semana passada. Entendeu? É esse que falava que eu via a voz. O outro, que é o que escreveu o livro, ele não morreu ninguém. O que acontece? Eles ficaram 22 dias na casa e ele falou que ele acordava 3 horas da manhã com alguém mandando matar a família dele. Eles fugiram. Não teve essas mortes. Se o livro falou isso, então o livro... foi um site à parte que eu vi. Não, então esse site, eu tô te falando porque o que aconteceu? Morte só teve as 6. E o cara foi condenado à prisão perpétua, ele falou que era maluco. Essas mortes tiveram. Depois a família comprou a casa, que é onde que surgiu o livro esse livro, quem contou foi a família. Contou para o autor e o autor escreveu. Elas só passaram 22 dias, mas não morreu ninguém. Eles moraram 22 dias na casa e fugiram. E eles relataram para o autor tudo que eles passaram na casa e o cara escreveu o livro. Aí... Tanto que o autor também, ele disse que não tinha como afirmar se tudo o que aconteceu lá era verdade. Então, porque a família... Aí que vem o quê da história. A família comprou a casa, morou 22 dias, saiu, chamou o autor, fez o livro. Aí chamou os Warrens, porque diziam que os Warren era mó mutreteiro, na verdade, dizem isso. Os Warren foram lá e confirmou a história da família. O livro foi um sucesso, foi um best-seller. Entendeu? Ou seja, muita gente alega até hoje que essa família fez isso justamente para vender o livro e deu um dinheiro para os Warren. Esse crime que eu estou te falando, assim, onde que você deu uma confundida? Crime foi só o do rapaz que matou os 6. Não teve mais crime na casa. Eu até achei estranho também, porque todos os filmes que eu assisti só teve esse rapaz aí. Esse site aí tá completamente errado. Aí por que eu tô te falando isso? Porque se você for falar e for sair, ele, caramba, esse crime aí que esse site te falou, não teve. E se o livro está dizendo esse livro, se o livro está dizendo esses crimes, não. Esse livro, ele é baseado na história. Qual é o nome da família? Acho que é Nup, não sei. Do livro. É Lutz, né? Então, isso. Essa família morou 22 dias na casa, saiu fugido, chamou o cara, fizeram o livro e ficaram milionários. Essa é a parada do MTV. Tanto que, porque o pessoal fala que lá foi uma farsa, que mora gente lá até hoje. E a pessoa que mora lá... cobiçada. Ela é bem cobiçada até hoje, que ela já foi vendida a $600 mil, e dessa última vez ela foi vendida a $950 mil. Isso então, aí, e as pessoas que moram lá até hoje, ele fala que não vê nada. Só que virou um folclore, né? Essa casa lá nos Estados Unidos. Tanto que as casas ao lado
elas não abrem, tá, isso está no livro, elas não abrem as janelas de medo dos espíritos irem para a casa deles. Então elas abrem só do outro lado da casa. A que dá de frente para a casa da Amityville, ela são fechadas, totalmente fechadas, não abre de jeito nenhum. E é uma parada completamente nublada, sabe? Essa história, pra mim, eu vou ser sincero, eu, por mais que eu acredite no sobrenatural, pra mim a história da Amityville foi fácil. Porque, cara, nego mora lá até hoje, ninguém... Pô, se fosse isso, não era pra ninguém morar lá. Então, e no livro tem umas coisas que eu acho assim, meio assim, surreal, que eu acho que é impossível de acontecer. No caso, teve uma vez que um dos parentes deles foram lá, ele estava com uma quantia muito alta de dinheiro, e o dinheiro simplesmente desapareceu. Então eles falam que esse espírito vai lá, pega o dinheiro e leva para outras pessoas que invocam ele. Eu, assim, o dinheiro sumir do nada, eu achei esse meio, assim, forçado, né? Não aparecer mais. E teve uma, também que eu estava até comentando, né? A gente estava conversando antes de começar. A questão de adaptação, também acho que é questão de grana, né? Porque muito efeito dá muito dinheiro, muito trabalho. Seria muito legal se tivesse uma parte que passa no livro, que a família tem um leão, uma estátua, né? Formato de leão. E essa estátua causa o terror lá. Ela se move, parece que ela está cada vez se aproximando do casal, às vezes conforme o humor deles, que eles começam a ficar totalmente perturbados, eles começam a discutir com o outro, eles começam a ter um desequilíbrio mental ali, né? Porque está totalmente perturbado, com medo, né? Está atiçado pelos espíritos. Aí tem uma hora que o leão parece que abriu mais a boca para tentar avançar neles. Então eu acho que se colocasse essa cena seria muito legal, que ele ficava ao lado da lareira. Então, toda hora a porta abrindo, fechando. Também não tem isso no livro, lá eles não colocam. E tem mais partes assim, de sobrenatural, assim, de gritos, de estralos naquela casa, de pessoas tentando se comunicar, né, com eles. Também não foi colocado. O livro ele é muito assustador, então compensa mais ler o livro do que assistir o filme, com certeza. Que o livro é bem mais aterrorizante. Ó, eu vou ser sincero pra vocês. Esse livro em si, eu não leio. Eu não vou ler. Por quê? O que você foi me falando, eu já passei... Eu morei 7 anos. Antes de eu vir morar nessa casa, eu tô 5 anos nessa casa. Eu morei 7 anos numa casa com a minha família. E, cara, foi os 7 piores anos da minha vida. Por isso que eu falo pra você. Eu acredito no sobrenatural porque eu sei o que eu passei. Você tem noção? Na minha casa, meus filhos não ficavam de dia na minha casa sozinhos. Meus cunhados, hoje em dia, eles têm 25 anos. Na época, eles já eram homens para ir lá em casa. Tinha que ir 2. Sozinho na minha casa, eles não entravam. Porque meus filhos falam, me arrepio até hoje lembrando, via gente correndo no quintal de dia, correndo. Em relação ao dinheiro, você falou de dinheiro, acontecia o seguinte, isso minha esposa é de prova. Exemplo, eu deixava dinheiro em cima da estante, uma nota de R$100. O dinheiro sumia. Aí eu discutia com a minha esposa, não, Pet, eu não vi, que não sei o quê. Quando chegava de noite, no outro dia o dinheiro estava lá trocado. Eu deixava a nota inteira, o dinheiro aparecia trocado. E foi várias vezes que aconteceu isso. Só para eu discutir com a minha esposa. Entendeu? E o dinheiro aparecia lá. Ninguém entrava na casa. Cara, ninguém entrava na casa. Aí era muito. Uma vez, e assim, eu brigava muito com a minha esposa. A gente brigava por nada, a gente brigava. E uma vez eu tive uma discussão com ela. Ela estava dormindo no quarto das crianças. Me arrepio todinho quando eu lembro disso. Tinha um homem, todo de preto, de chapéu, rindo, sentado na minha cama. Eu só vi os olhos vermelhos e os dentes brancos, rindo, sentado na minha cama. Aí dali em diante, meus filhos, cara, aquela agonia dentro daquela casa agoniante, sabe? Aquela coisa toda. Graças a Deus, eu consegui vender e nós viemos para essa casa. E a coisa mais incrível que tinha na casa é que a minha falecida avó e a falecida avó da minha esposa, elas quase me matavam no coração. Por quê? Eu via elas o tempo todo olhando meus filhos. Gustavo, você não tem noção. Eu estava na cozinha, quando eu voltava assim, estava a minha falecida avó em pé olhando meus filhos assim. Cara, eu chegava a me tremer. Aí quando eu via, elas sumiam. Ou estava a falecida avó da minha esposa. Sempre foi isso. Depois que elas faleceram, durante os 3, 4 anos.
Na noite em que a última noite na casa, a minha avó veio para mim num sonho e falou assim: Peterson, eu posso ir para sua casa nova cuidar das crianças, que nem eu cuido aqui, eu e a dona Ana? Eu falei: sim, vó, pode ir. Na mesma hora eu acordei. Aí chamei a Lorena, minha esposa. Eu sonhei com a minha avó. Minha avó pediu para ir para casa nova para cuidar das crianças. Ela: você deixou? Claro, nossas avós. Tranquilo, vim para essa casa. Um mês, eu nunca mais tinha visto minha avó nem a dona Ana. Aí eu comentei com a minha esposa: Lorena, eu nunca mais vi minha avó nem dona Ana. Ela: que estranho, que estranho. Nessa noite eu dormi, elas vieram para mim no sonho. Eu falei: vó, a senhora não falou para mim que a senhora ia olhar meus filhos? Ela: Peterson, nessa casa não precisa, vocês estão seguros. Eu nunca mais vi minha avó. Isso vai fazer 6 anos. Cara, eu te falo. Tem um fato bizarro aqui também no livro, que quando o casal estava no andar de cima, eles ouviam tipo uma fanfarra do exército, cantando e marchando lá na sala principal da lareira. Aí na hora que eles desciam, não tinha, cessava o som. E isso foi vários dias consecutivos. Eles subiam, na hora que estavam no andar de cima, começava essa fanfarra a tocar. Eu acho assim, por mais que eu ache em certo ponto poderia ser meio que uma farra, mas é meio que uma farsa, eu só me apego ao que acontece. Porque, não sei se você já percebeu, os americanos, eles sofrem muito por essas coisas. Que é o seguinte, eles têm um hábito, quando eles compram a casa vem com todos os móveis, vem com tudo. Entendeu? Então, imagina, você vai comprar uma casa onde um cara matou 4 irmãos e os pais. Uma escopeta. Ele matou enquanto estava dormindo, matou todo mundo. Os móveis dos mortos. Imagina o desespero que foi na hora que ele estava matando. Você tá entendendo? Aquela energia toda. Meu irmão, tu vai comprar essa casa? É bem provável sabe? De estar esse tipo de energia lá. Isso aí, eu acredito em certo ponto nisso aí, cara. Isso é verdade mesmo, pelo fato aqui, na Ribeirão Preto tem o Museu do Café. O museu é a casa do Barão do Café. E no porão eles colocaram todos os aparelhos que eles torturavam e maltratavam os escravos. Os guardas, eles falam que à noite, após as 3 horas da manhã, eles ouvem lá no porão gritos e gemidos dos escravos sendo torturados. Então eles não escutam o barulho dos artefatos que tem lá, mas somente o gemido e os gritos. E diz que eles sentem arrepiar. Então, realmente, isso fica lá. Eu juro que o museu lá, ele fica no meio do nada, né? Dura isso, tu fica dentro da USP, mas no meio só tem mata. Então, ali é o lugar exato, né? Perfeito para se expressar nessas entidades. Mas em qualquer lugar, acho que nem deve ser ali. E, Josi, Amityville, livro, filme, o que você tem para dizer pra gente? Vamos lá. Eu não li o livro ainda. Após a descrição que o Gustavo deu, nosso convidado, eu vou ler com certeza, que é o tipo de livro que eu acho que eu gosto. Eu acho não, tenho certeza que eu vou gostar. Recomendo demais. Sim, porque tu falou que ele é aterrorizante assim. Eu vou comprar. Certamente, ele tem que entrar na minha coleção. E sobre o filme, eu vi alguns, eu não lembro mais qual foi, mas esse com o Deadpool eu vi sim. Eu vi com a minha mãe, que ele tava na Netflix quando eu assisti ele. A gente achou ele é bem pesado mesmo. Só aquele início assim já dói. Mas eu gosto. Vou procurar o livro, com certeza. Eu também gosto do filme do Deadpool também. Eu me amarro no filme. Eu lembro do de 79 também, apesar dos efeitos especiais estarem tudo datado, mas assim, uma coisa que você falou antes da gente começar a gravar, que eu concordo com você, eu gosto dos filmes antigos, por exemplo, o modo que eles trabalham, o suspense e o terror. Não é aquela coisa descarada de hoje em dia, que só a gente assusta ali. Não. Eu gosto dessa pegada que ele vem aos poucos. Ele vem produzindo. Ele vem até acontecer. Entendeu? Porque eu gosto desse filme. Eu acho que assim, nesse de 2005, do Kenny Reynolds aí, eu acho que parou aí.
Depois dos que vieram, estragaram. Só E ladeira os abaixo. mais antigos dá medo de assistir, porque como acho que é pouco recurso, então a gente tem que se virar nos 30. Então, eles colocavam pouca luz, colocavam aquelas vozes distorcidas, o lugar era bem assim, rústico mesmo, era tijolo mesmo, era chão batido, então aquilo causa uma impressão. Então, os personagens ficavam mais sombrios, mais no escuro, não tinha quase maquiagem. Então, acho que era bem natural mesmo. Então, acho que é o que retrata mesmo o que aconteceu lá naquela casa. E aquela casa, assim, até hoje, quem vai lá, quer entrar, quer conhecer, diz que a dona sai até com escopeta para espantar os fãs lá, porque ela não aguenta mais ser atormentada. Mas eu seria que eu queria passar uma noite nessa casa. Então, coitada, né? Ela não é mais atormentada pelos mortos, só pelos vivos querendo entrar na casa dela. Cara, que é muito sinistro. E, gente, eu agora vou trazer um filme que, na minha opinião... Não, vou falar primeiro do livro e vou falar do filme. Vou falar um pouco do livro, assim, vou falar de um cara que pra mim não escreve nada, só balela, cara é horrível, ele dá sorte só de vez em quando. Eu acho que a maioria nem conhece. Nunca ouviu falar do tal de Stephen King. Brincando, gente. Eu vou falar que pra mim é um dos melhores escritores de terror de todos os tempos. O cara é muito bom, apesar de eu não ser fã dos finais dele. É a única coisa que eu não sou muito fã. E eu vim falar pra vocês do Nevoeiro. Cara, Nevoeiro, ele é um conto que foi lançado junto com o livro, que é A Tripulação de Esqueletos. A data, eu tô meio assim, coisa, porque eu fiz uma pesquisa, a data exata, alguns dizem que é 1980 e outros dizem que é 1985. Então, a data exata eu não tenho como passar, porque se você for fazer, um diz 80, um diz 85, um diz 80 e outro 85, assim por diante. É um conto que, para mim, é muito, muito bom, porque a premissa é pessoas completamente diferentes, presas dentro de um supermercado, encontram, tem um nevoeiro lá de fora com criaturas deformadas e gigantes matando geral. E ele não pode sair dali. Só que um certo grupo é obrigado a sair dali, porque pessoas diferentes, você é obrigado a lidar com várias coisas. E tem uma criaturazinha que é uma religiosa fervorosa, e ela começa a convencer o pessoal que aquilo ali é um apocalipse e eles precisam fazer um sacrifício para aquilo acabar. Então, essa é a premissa do livro, que é a mesma premissa do filme. Entendeu? E você vai nessa levada. Você vai nessa... Assim, o que eu gosto do Stephen, o que ele faz, que eu gosto, é dessa crítica. A crítica da religião, a crítica das diferenças. Por quê? Dentro do mercado, quando você acaba... Já que eles estão dentro do mercado, eles não precisam sair para procurar comida. Então esse drama ele já corta de cara. Pô, eles estão dentro do mercado. Ali, irmão, é só o ser humano com o ser humano. E é aqueles bichos tentando entrar. Então começa essa coisa do o fervoroso, o cético demais, a pessoa que obedece, o líder. Aí vem aquele e vai comentando. É o que dizem. É só você tirar a lei e a ordem do ser humano para eles se transformarem em animais. E ali começa. E vai fazendo, e vai aumentando. O conto é esplendoroso. Eu adoro. Só que, para mim, o filme, pelo aquele final, é uma coisa que é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida só pelo final. Eu amo aquele final. É um final que até hoje eu viro e mexo. Eu acho que eu já vi mais de 10 ou 15 vezes. E eu vejo mais por causa do final, que eu adoro o final. Eu gosto de ver aquele final. Eu não vou falar porque quem não viu, não sei. Não sei se ainda existe alguém que não tenha visto O Nevoeiro. Mas, cara, é um filme muito, muito maneiro. O livro também é muito bom, muito bom. E diga-se de passagem, o próprio autor falou que o final do filme é melhor que o livro. Gente, o filme foi lançado em 2007. E o diretor foi o Frank Darabont, um francês, que eu não sabia, depois que eu fui descobrir,
que para mim é o melhor diretor sobre o Stephen King. Por quê? Além do Nevoeiro, ele é responsável por 2 dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, que é A Espera de um Milagre e Um Sonho de Liberdade. Você sabia disso, Gustavo? Que esse diretor, Não. mesmo diretor desses 2 filmes, Sabia não, pegou de surpresa. é o Frank Darabont. Para mim, são... então o que acontece? Por O isso cara, que o filme ficou assim, show de bola, né? Isso aí. Porque ele não é responsável só de uma versão de um conto de Stephen King. Ele é 3 cara, excelente. Para mim, Um Sonho de Liberdade, não tenho o que falar. E A Espera de um Milagre, então, Tom Hanks, porra, Coffee. Cara, aquele filme é um dos poucos filmes que me fez chorar. É excelente. É um conto, sabe? E o que ele fez? Nesse filme, ele falou assim, ó, a mensagem que eu quero passar é de desalento e desespero. Por isso esse final. Porque o que o cara faz e o modo que ele termina é só isso que me vem à cabeça. Desalento e desespero. Que, cara, é uma coisa, sabe, impactante. E engraçado. Esse filme não fez tanto sucesso assim. Ele foi, com o tempo, se tornando, sabe, um filme que hoje em dia ele é considerado um dos melhores adaptações do King. Mas quando ele foi lançado, esse filme acho que só arrecadou 57 milhões de dólares nos Estados Unidos. Ele não fez isso tudo, não é uma coisa, mas, na minha opinião, é um filmaço. E, na minha opinião, também, o conto é muito bom. Josi, O Nevoeiro, filme, conto, o que você tem para falar pra gente? Tenho que concordar contigo. Aquele final é muito bom, velho. É muito bom. E, assim, não li ainda o conto. Eu não sei nem em que livro ele está presente, pra falar a verdade. Qual é? Ele está presente no Tripulação de Esqueletos. Pronto, eu vou procurar Tripulação depois dos saber. Esqueletos. Isso. São vários contos. Então você ainda não leu, mas o filme tu conhece, né, Não, Josi? o filme eu já vi já. E já vi muitas vezes. E mesmo assim, eu vendo muitas vezes, mesmo eu sabendo o que vai acontecer no final, homem, você não sabe esperar um pouquinho? Eu não vou dizer o final não, né? Porque eu sou a rainha dos spoilers, mas eu não vou dizer não, o final não. Eu prometo, eu não vou dizer não. Mas o final realmente, ele é assim, ele é um filme que gasta você. Como aquele 1922, que também é uma adaptação do conto de Stephen King. E tu não terminou de assistir, Peterson, por conta do jato, que eu já sei. Só de lembrar me deu nervoso. Então, e o 1922 é com o mesmo ator do Nevoeiro. É o mesmo cara, né? Coincidência. E aquele ator ele é muito bom. E então, o Nevoeiro ele é um filme que vai gastando você. Você se sente lá trancado junto com aquele pessoal no mercado e diz assim, meu Deus, que mulher chata. Alguém mata essa mulher. Eita, mulher chata. Eu fiquei lá junto com o cara, eu tava assim já, esperando alguém matar ela, porque ela já tava convencendo o pessoal lá do que tava acontecendo, né? E quando vai chegando no final, assim, você tá tão cansado quanto o protagonista. E realmente você fica, assim, sem esperanças. E sobre aquelas criaturas lá, eu li em algum lugar, não me recordo agora onde foi, mas que as criaturas do filme foi inspiradas em Lovecraft. Porque ele, né? Não é isso aí? Pronto, é que aquelas criaturas bem horror cósmico, como a gente chama, né? Eu gosto bastante do Nevoeiro também. É um dos melhores filmes que eu já vi. O final é um final filha da puta e eu adoro. E Gustavo, o que você tem a falar pra gente sobre O Nevoeiro? Também eu só assisti, né, o filme. E assim, N vezes também, não me canso. E é tão bom assim que quando eu vejo o filme já acabou, quando eu começo a assistir, quando já tá no final, eu falo, por que acabou? Não tem mais. Agora eu vou atrás do livro também, eu quero ler esse conto. Fiquei bem curioso agora para ler e ver fazer a comparação com a sua adaptação. E eu gostei da parte assim, que tem sangue, né, na hora que pega, né, alguém, né, e esguicha, né, aquele sangue. Aquilo lá, quanto mais sangue tiver no filme, eu fico doido, né? Então eu fiquei fã dele por causa desses momentos aí, né? E também é bem sinistro, né, na hora que parece que você tá lá, como a Josi diz, parece que você tá lá no mercado e você fica olhando aquele nevoeiro lá fora, te dá aquela coisa ruim, aquela angústia, aquele medo, né, de que vai entrar ali, vai acabar com todo mundo. Então, ele realmente conseguiu mexer com o psicológico do telespectador.
Então é um filme assim que eu acho que vai ser difícil alguém tentar fazer um remake dele ou alguma coisa assim mais atual. Que se fizer vai estragar, tenho certeza. Estragaram. Você não viu a série da Netflix, Exatamente. não? Que bomba! Gente, que coisa horrorosa, horroroso, meu Deus do céu. Detestei. Mas vamos lá, vamos seguir adiante. Josi, qual é o segundo livro? E Vamos filme? lá. Eu trouxe um livro que quem assistiu vai achar o filme que não presta. Quer dizer, quem já leu vai achar que o filme não presta. Mas quem não leu vai achar o filme nota 10. Então, eu acho o filme nota 10 ainda. Que se você olhar por essa perspectiva, o filme é muito bom. Clássico, ninguém discorda disso. Que é o Iluminado. Então, esse filme que está dominando hoje na lista. Então, a história do Iluminado, acho que todo mundo conhece. O Jack e sua família vai trabalhar lá no Hotel Overlook. E, cara, tem essa questão do isolamento. Que eles estão lá naquele hotel sozinho, tá nevando e tudo. Essa questão do isolamento é atual, porque o que a gente tá vendo hoje em dia, porque tem gente que tá ficando realmente doida com essa pandemia, com a quarentena, tem gente que realmente tá... Mas assim, né, algumas casas não têm poderes sobrenaturais como o Hotel Overlook, né, mas vamos lá. Sobre o livro, o final não é igual o final do filme. Kubrick mudou quase tudo, ele fez assim... Vou fazer do jeito que eu quero. Então, quem nunca leu, acha bom, né? Assim, realmente, ele é um filme muito bom. Se você for olhar a nota dele no site de críticos, a nota dele é lá em cima. Ele é um filme muito bom. Mas comparado ao livro, ele não chega nem no rastro. Se for para comparar mesmo com uma adaptação, o livro é muito superior. Tem aquela história que a Andy, né, a mulher dele, no livro, ela é mais forte. E no filme ela é um nada. Ela só faz chorar, só faz gritar, correr. Nada. E no livro já não. No livro ela já é mais destemida, ela já é mais forte. E aquele ator, cujo eu não lembro o nome agora, o que faz o Jack, ele já tem cara de doido. Jack Nicholson. Jack. Ele já tem cara de doido. Você olha assim, esse cara é meio doido. Aí você olha assim pra ele, olha, ele tem um parafusamento. Aí você vê ele chegando no hotel, ele começa a dar aquelas olhadas assim pra câmera. E tem aquela cena icônica que ele joga o machado na porta, né? Ele pega o machado na porta e fala a frase icônica. Johnny, pra quem assistiu legendado, né? Porque quem assiste em dublado, ele fala... Não sei o que ele fala, mas acho que aqui está o Johnny, alguma coisa assim. Mas é muito icônico. O Iluminado é um livro de 1977. Kubrick fez a versão dele no de 80, no filme de 80, mas mesmo assim, não deixou de ficar bom. Ele é um filme muito bom. Se você olhar assim, como um filme sozinho, sem ser uma adaptação, ele é bom. Mas se você dizer assim, você lê o livro e foi daqui que ele tirou o Iluminado, nem parece, porque o livro é totalmente diferente. Mas mesmo assim, eu continuo gostando do livro e do filme. Para mim são dois clássicos absolutos, não tem nem que discordar. E aí, o que vocês acham do Iluminado? Gustavo, o que você tem para falar com a gente sobre o Iluminado? Nossa, muita coisa. Primeiro, quando eu fui ler o Iluminado, falaram que você vai odiar o filme. A mesma coisa que aconteceu com você, Deus. Não odiei, porque o Iluminado é um estilo de filme que eu gosto. Então, ele é quase sem efeito, que eu não gosto muito de muito efeito em filme. Ele é assustador. A cena do bar com o Jack Nicholson e aquele garçom também é incrível. A cena da banheira daquela mulher, que coisa mais pavorosa do que aquela cena. E de você falar das caricaturas do Jack Nicholson, a que mais me deixou assim, me perturbou é a cena que ele morre lá na neve. Aquela cara só o pescoço, né, aparece, né, ele congelado, com aquele olhar dele, aquilo lá quem assiste aquilo 3 da manhã não consegue dormir mais. Aquilo lá também realmente é bem apavorador, né? E o livro eu gostei também, independente, né? De ter muita coisa que não tem quer dizer, o livro, né? Independente, tem muita coisa na narrativa que não tem no filme. Mas eu indico os dois. Falar, você indica o quê? O livro ou o filme? Os dois, gente. Não tem como falar e leia isso, então assista. As histórias são diferentes, mas, né? Contexto ali.
Aí, outra coisa que eu tenho que destacar no filme é a trilha sonora, gente. Então, aquela trilha sonora te deixa mais louca ainda. Aquilo vai entrar na tua cabeça, aquela música sinistra, aquela música sombria. Então, gente, é o filme, não adianta. Eu comprei, não aguentei, eu não me canso de assistir. É um filme longo que eu também, quando eu vejo, já acabou. Quando eu vejo, já terminou. Não, já tá aqui. E quem não assistiu, né? Bom, acho que é impossível, né? Tem alguém que não assistiu, né? O filme do Iluminado. Mas quem não leu, leia o livro também. E só tem que ser... Tem pessoa que é muito enjoada, né? Então eu sou de boa, então acho que eu não acho, assim, uma discrepância do filme com a obra. Mas se eles colocassem o final que tá na obra, ia ser bom demais, gente. Porque tá muito, assim, surreal ali. E assim, o que eu venho a trazer sobre o Iluminado é um livro inspirado num dia que ele passou num hotel, que ele chegou no final de temporada, então ficou ele e a esposa dele sozinho no hotel, e nesse dia ele teve vários pesadelos, Stephen King. Então esses pesadelos, ele acordou de madrugada e falou, tem que escrever um livro. E daí, desse dia, desse hotel, eu esqueci até o nome do hotel que ele passou. Não, o hotel que o Stephen King... o verdadeiro. Isso, onde o Stephen King passou, que ele falou, eu tenho certeza quando você vai botar o coisa do hotel aqui. Então, cara, Uma Noite de Pesadelo inspirou um livro excelente. É o que eu tenho para dizer. E em relação ao filme, cara, o filme é tão bom, que ele entrou no Museu Cinematográfico da História dos Filmes. Esse filme tá lá porque a narrativa, a temática, as cores, o som, cara, ele fez uma revolução, o Kubrick, em relação com esse filme. Então esse filme tá lá. E engraçado, né? Quando a gente fala Iluminado, todo mundo esqueceu que tem um remake. E diga-se de passagem, que assim, engraçado. O Stephen King falou que odiou o Iluminado. Ele falou mesmo, odiei. E ele adorou o remake. Porque o remake foi estilo filme. E eu vou ser sincero, achei uma merda. É quase... Eu não assisti o remake. Quase 4 horas de filme. Tem quase 4 horas de filme. Quase 4 horas de filme. Não é aquela minissérie, uma bosta. É, uma minissérie, mas na verdade aquilo era um filme. Eles foram... Porque era 4 horas quase de filme. Então, a minissérie, na verdade, é um filme. Eu detestei. Chato. Cara, e quando eu falo o título, né, O Iluminado, a gente pensa que é o Jack, né? Mas vou deixar isso aí, senão é muito spoiler pro pessoal, né? E o Iluminado é o que vocês falaram. Pra mim, obra-prima. Nada a declarar. Nota 10 dos dois. Dos dois, sem reclamar. E, Gustavo, qual é o outro livro e filme que você vai trazer pra gente? Foi um que eu gostei também pra caramba. Um escritor também famoso, Clive Barker, que é o Hellraiser, o Renascido do Inferno, que teve várias adaptações também. E a que mais se aproximou do livro, esqueci a data agora, foi que mais se aproxima aqui realmente da história. O livro foi escrito, se não me engano, em 1985, mas a Dark Side relançou em 2015, que é esse que eu mostrei para vocês. Porque, só para refrescar, né, a memória de quem estiver assistindo, esse famoso aqui, ó, da cara todo espinhuda aqui, cheio de pregos aqui, que demorava muito para fazer a maquiagem desse autor aqui, ficava horas para deixar do jeito que ele ia no filme. Ele conta a história, né, de um policial, né, que ele era muito assim, traía a mulher, ele era maníaco sexual, e numa das suas investigações, ele descobriu uma caixinha. E nessa caixinha, ele apertou lá, não sei o que, ele ficou fuçando, ela se abriu e de lá liberou várias entidades que começou, né, transformou a vida dele no inferno. E o objetivo dele agora, que depois que ele fez toda essa porcalhada, né, era tentar devolver, né, esses espíritos novamente para essa caixinha e fechá-la. E assim, esse eu gostei dos efeitos especiais, porque foi muito, assim, muito bem feito, muito bem colocado na hora certa. Esse personagem principal aqui, o Pinhead, ele
polícia, ele roubou todas as cenas. Eu acho que o personagem principal, para mim, nem foi esse policial, foi o Pinhead. Então, eu fiquei fã desse filme por causa do Pinhead. E tem várias versões, mas o que eu assisti foi o Renascido do Inferno 1, 2, 3 e depois esse que foi lançado na década de 90. Os demais eu ainda não assisti, quero assistir, tá? Tenho curiosidade, mas ainda não surgiu a oportunidade. E é um livro, gente, que eu li em um dia. Esse livro ele é curtinho, né? Pra falar a verdade também, né? Ele não é tão assim grosso, mas assim, a leitura é tão boa, tão assim fluida, que você, quando vê, você já terminou. E tem umas figuras também no meio, né? Então isso também já facilita. Mas é um livro que eu recomendo, e também a adaptação que eu recomendo. Então, isso realmente não é baseado em fatos reais, nada aqui. Isso aqui é pura ficção, tá? Então, criação mesmo do autor, mas vale a pena. Então, o que eu vou trazer para vocês? Vamos lá. Cenobitas é o nome dos demônios, que sai da caixinha. Isso. E o filme que você gostou, que eu gostei, e é o único filme que, para mim, que é o que presta deles, ele é de 1987, e você também não sabe, e Josi, eu acho que você não sabe. O diretor é o escritor. O Clive Baker, exatamente. Isso aí, por isso que ele é tão coisa, porque o escritor, ele dirigiu o filme. Esse é um filme, foi um filme inglês, sabe? Foi muito certo, e realmente é um filme que eu me cagava todo. Aquele demônio sadomasoquista, parceiro, que fazia o prazer na dor, aquela porra. Esse tipo é uma parada que me assusta. Não, a cena do policial sendo acorrentado, gente, porque lá foi a melhor. Eu não sou muito fã de dor, não. Essa versão da Dark Side eu tô doido pra comprar. Eu quero guardar ela. E eu não li ainda, que tem tem um outro livro que chama Evangelho de Sangue, que é do Clive Baker também. Dizem que é uma continuação aqui do complemento, não sei, do Hellraiser. E também tem eu tenho, mas eu não li. Das criaturas, alguma coisa assim também dele, que também tem um filme, que esse aí é horroroso. Não. E é a mesma coisa que eu falo pra você. Os filmes, primeiro, segundo ainda vai, o resto começa a virar galhofa. E eu acho também que os filmes de terror ultimamente morreram tudo na década de 90, gente, que agora tá difícil. São poucos. Mas, Josi, Renascido do Inferno, o que você tem pra falar pra gente? Vamos lá. Eu descobri que ele era adaptação de um livro há uns tempos desses. Meio que desinformada. Mas assim, quando eu comprava DVD, eu sempre via esse Hellraiser lá. Aí eu olhava assim, porque o nome assim não é muito comercial. Mas se eu visse um negócio assim, Pânico na Floresta, opa, esse aqui parece ser bom, aí eu levava. Mas Hellraiser eu não achava assim um nome muito comercial. E quase ninguém comprava dele. Aí a capa era o Pinhead, né? Com uns pregos na cara. Qualquer dia vou comprar. Já que ninguém tá comprando, eu vou comprar. Eu comprei, mas pela época os efeitos especiais eram bem estrondosos. E aquela cena mesmo, uns ganchos assim, pegando ele assim. Ai, meu Deus! Embora que eu goste de filme sangrento. Filme pra mim de terror só presta assim. Só presta tortura, sangue pra lá, sangue pra cá. Pronto, eu gosto assim. E esse Hellraiser, eu assisti, eu achei ele muito nojento. E eu sou acostumada a ver esse negócio de tortura, tipo o Albergue. Eu gosto muito do Albergue. É tortura nível hard, gosto bastante. Mas Hellraiser, como o Gustavo falou, o protagonista, se você fala em Hellraiser, você não vai lembrar do cara lá. Você vai lembrar do Pinhead, cara, que é a primeira coisa que vem. Sou fã dele, gente. Sou fã condicionado. Tem até o Funko dele. Nossa, ele é demais. Cara, ele é um dos personagens, assim, mais marcantes. Ele é frio, né? Porque ele é frio no filme. Ele fala assim, ele não move uma sobrancelha. Ele fala assim, vai morrer agora, você vai ser torturado e tá assim, acabou. Sem pena, tem que ser assim. E o Doug Bradley, que é o ator que faz o Pinhead, ele é muito bom. Eu gostei dele atuando. E é um personagem icônico. Você olha assim, o Pinhead, cabeça de prego. Ele eu gosto bastante. Vou procurar o livro. Nossa, vale a pena. Cara, você vai ver. Ele é lindo. A versão da Dark Side, Meu Deus, Dark Side é outro nível, né? Dark Side, lança a gente, Dark Side. Bota aí, por favor. Lindo. Cara, realmente.
Um dia você ainda vai me pertencer. E, gente, para terminar, chave de ouro, eu vou trazer para vocês simplesmente Esse é o meu preferido, Peterson. O Exorcista. Cara, Sim. pra mim, na minha opinião, é o melhor filme de terror de todos os tempos. De todos os filmes. Concordo plenamente, nome no grau. Cara, é um filme de 1973 que te dá vontade de sair correndo de medo. Eu não vejo à noite até hoje. O filme é muito bom. Muito, muito, muito bom. Mas eu não vou começar falando do filme, não. Porque, pô, eu tenho uma estudada, né, gente? Eu tenho que dar uma falada. Então vamos lá. O Exorcista foi escrito por William Peter Bligh, originalmente lançado em 1971. E a história de Regan Michael, uma menina de 12 anos que simplesmente foi possuída pelo Cramunhão. E saiu Cramunhão Pazuzu em pessoa, possuiu a menina e o bicho ficou doido. Só que o que me dá mais medo desse livro, apesar do livro ser pavoroso, não é que o livro é um livro de terror pavoroso. O que me dá medo é que esse livro é inspirado numa história real. E isso que é macabro demais. E a história real foi um caso de exorcismo realizado no Monte Rainier, no estado de Maryland. O jornal The Washington Post, ele relatou o discurso de um padre que falou que participou do exorcismo de um menino que se chamava Robert, de 13 anos. E esse exorcismo durou exatamente 6 semanas. O garoto sofreu por 6 semanas, foi sendo exorcizado, e o exorcismo terminou no dia 19 de abril de 1949. O filme foi inspirado nesse conto, e o livro foi inspirado nessa história real, e o filme, por que o filme é tão bom? Porque o autor do livro foi quem escreveu o roteiro do filme e ganhou um Oscar de melhor roteiro adaptado. Cara, esse filme foi indicado para 10 Oscars. Se eu não estou enganado, eu acho que foi o filme de terror mais indicado pro Oscar da história. Não sei se vocês sabem isso. Aí eu já vou entrar. Indicado para 50, gente. Nossa, é muito bom. Cara, não tivesse categoria, já estava indicando. E o que acontece? Aí eu já vou entrando pro filme. O filme ele foi dirigido por William Friedkin. Então vamos lá. Esse filme se tornou um dos filmes mais lucrativos da história do cinema de terror. Por quê? Ele foi feito com 12 milhões de dólares e só arrecadou 441,306 milhões de dólares. É um dos filmes mais lucrativos da história. E ele praticamente exatamente o que está no livro está lá. O arqueólogo, um padre arqueólogo, achou a imagem de uma criatura bestial, e depois ele achou a imagem do demônio Pazuzu, e aí vai começando a história. A mãe da menina, que é uma atriz, descobre que a menina está possuída, e, meu irmão, aí é só ladeira abaixo, o bicho pega, vômito para lá, crucifixo na periquita, fazendo ponte na escada. Cabeça virando. Isso, porra, aquela cabeça de 360 de cabeça é uma coisa de louco, cara. É muito, muito. Ó, tudo que envolve esse filme, a história do livro, a história real, a gravação do filme, tudo que aconteceu na gravação do filme, que é uma coisa de louco. Porque o que aconteceu? Meu irmão, eles mexeram com o bicho que estava aqui. E realmente despertou o negócio pegou, cara. Exorcista é um livro, e o livro também é pavoroso. Aquela parada da missa negra, caraca, que tem no livro é sinistro demais. É um bagulho doido. E assim, Gustavo, como é teu livro preferido? Começa falando, meu irmão. O que você tem para dizer pra gente do Exorcista? A gente fala de Exorcista, todo mundo fica pensando, a menina vomitando, virando a cabeça, o quarto dela com tudo voando lá, ela padre se jogando, mas o que me deixou impressionado, eu assisti Exorcista, eu tinha 13 anos, fiquei 2 dias quase sem dormir, minha mãe me acabou com a minha vida.
Você assiste essas porcarias e fica me dando trabalho, né? Você escorraçou. Mas o que me deixa até hoje impressionado, não tem quase efeito especial nenhum. Ela levitando? Não, não é. É aquela cena em que ela fica assim, ajoelhada na cama, e logo do lado aparece a fisionomia do Pazuzu ao lado dela. Aquela é a cena que eu mais fiquei impressionado. Porque o efeito sonoro também me deixou assim, também assim, um pouco perturbado. E o livro do O Exorcista, ele, não sei se você sabe, ele foi inspirado no livro Exorcismo, que tem na Dark Side. Ali tem toda a história real, inclusive do menino, tudo que aconteceu, mastigadinho, passo a passo. Inclusive, depois o autor, né, o Peter Blake, aí, ele leu esse livro e em cima dele ele fez o Exorcista livro e depois o filme. Mas o livro Exorcismo eu já li. Gente, ele é assim, nem dá para falar. Ele é de arrepiar até a sobrancelha. Ele dá medo mesmo. Então, quem quiser saber a verdadeira história do Exorcista, vai ali naquele livro lá que ela tem. Pela Dark Side também, muito bom. Outra coisa que tem de curiosidade, que no ano que foi lançado o Exorcista, foi 75, né, se eu não me engano? 73, né? Ao mesmo tempo foi lançado A Profecia. Aí os dois ficaram com medo, que também a profecia é outra também que assim eu sou. É outro. Esses eu falo que são filmes de verdade. Isso. Esse aí. Então, eles ficaram com medo da concorrência, né? A profecia, principalmente, ficou com medo de não ter muita bilheteria, né? Mas os dois foram um sucesso e tanto naquela época. Outro filme amaldiçoado pra cacete. Nossa, gente, aquele moleque olhando pra você dá até medo. Como aquele menininho faz aquela fisionomia, aquele olhar, que você vê que o menino é o 666 mesmo, né? Então, gente, foi essa época que realmente fizeram um filme de qualidade. E também, né, tudo que aconteceu também, né, lá durante os sets de filmagem também, né, que você falou, né, então, muita coisa bizarra ali aconteceu, né. E também o detalhe das pessoas, né, que durante a exibição do filme passavam a mão no cinema, desmaiavam, vomitavam, tinham ambulâncias na porta do cinema quando o Exorcista foi lançado nos cinemas, porque muitas vezes as pessoas já saíam carregadas de ambulância e ia para o hospital, de tanto que o filme mexeu com elas, né, deixou elas impressionadas. Foi uma coisa assim de louco. Então, esses aí, e no Exorcismo, eles passavam mal mesmo. Não era aquela historinha de você vai ver o melhor filme de terror da sua vida que vai passar mal. Que nem usa de marketing, não. Exorcismo não era marketing, não. Ele passava mal mesmo. Tinha ambulâncias na porta do cinema. Meu pai, ele viu o Exorcista, ele viu o Exorcista até a metade e saiu passando mal. Ele falou, não vou ver isso. Não vou ver. Meu pai ficou com medo de ver. Eu sempre gostei de terror, né? Desde criança, terror, coisa de demônio, de vampiro, lobisomem, essas coisas. Então, quando eu fui assistir o Exorcista, eu assisti inteirinho, mas aí eu não dormi porque eu fiquei com aquela voz na minha cabeça, né? A noite toda. E eu, como era criança aí, toda hora olhando debaixo da cama. Assim, não, aquele bicho tá debaixo da cama, a barriga vai aparecer pra mim debaixo da cama, ficava olhando. Aí foi onde minha mãe estressou, aí 2 dias, gente. 2 dias que eu fiquei perturbado. Exorcista. Que falar do Exorcista? Dispensa apresentações. Olha, me arrisco a dizer, opinião, acho que 99% da população mundial, que o Exorcista é o melhor filme de terror de todos os tempos. Isso aí, muita gente concorda e eu tenho que concordar. Embora, assim, eu não acho pra mim, né? Porque, assim, teve outro filme que me assustou mais, assim, que eu fiquei, tipo, uma semana mesmo pensando no filme, que foi Hereditário, que o maior erro da minha vida foi assistir aquele filme de madrugada sozinha. E me deu uma angústia. Não, sério, a Toni Collette, ela atua tão bem, porque, sei lá, a mulher lá chorando, e eu tava já chorando junto com ela. E eu assim, meu Deus, essa mulher... E o pessoal, acho que é no trailer, algum lugar assim que diz que é o Exorcista da nova geração e tal, que o Hereditário é isso. Pra mim funcionou muito bem. Mas voltando ao Exorcista, eu comentei esse filme com algumas pessoas, sobre ele, o pessoal dizendo, ele é um filme arrastado. Minha gente, pelo amor de Deus, né? Se você vai ver um filme da década de 70, você vai colocar a cabeça em 70. Não tem nada de arrastado lá. Quem acha isso é frescura. Não acha arrastado. Eu acho que ele caminha no tempo certo.
como o Peterson disse no começo, os filmes de antigamente tinha toda aquela preparação para quando chegar no terror, ele chegar com tudo. Não é hoje em dia que é nenhum um filme como A Freira que dá susto gratuito, cheio de jumpscare, não. Não era funcionar. E O Exorcista, eu não li o livro ainda. Eu preciso urgentemente ler esse livro. Preciso muito. O pessoal diz que o livro é bem fiel ao... o filme é bem fiel ao livro. E, cara, a Linda Blair, como Reagan... Eita, desgraçada. Teve um tempo que o pessoal, assim, tava jogando um computador normal. Aí de nada aparecia o rosto dela. Da bolinha lá, né? Do nada o pessoal, ai meu Deus do céu. E embora que ele seja um filme da década de 70, ele funciona até hoje. Ele não é um filme efeito especial, a maquiagem é perfeito. A maquiagem, ele não ficou datado como outros que o pessoal nem lembra mais. Tem filme que... Ah, meu Deus, esse filme nem lembro mais. Agora, O Exorcista, ele sempre vai ser lembrado. Sempre, sempre. Sempre que você tiver numa rodinha assim, falando, filme de terror, vai ser O Exorcista. Porque ele é tipo assim, ele é um filme obrigatório na sua vida. A gente tá falando aqui de vários filmes obrigatórios, tipo Drácula, você precisa assistir. O Iluminado, você tem que assistir, que são as obras-primas do cinema. E O Exorcista, se você não assistiu ainda, se é que existe alguém no mundo que nunca assistiu, assista, por favor. E eu também vou procurar sobre o livro. Eu vi uma versão bem bonitinha, que tem uma cruz assim, verde neon, de cabeça para baixo, e o livro é todo preto. É da HarperCollins. Isso, eu vi essa versão, eu gostei bastante. Depois eu vou procurar sobre ela. Já tô fazendo a listinha aqui dos livros que vocês falaram para botar tudo no carrinho. Eu quero ver, agora eu quero ler O Exorcismo. Porque O Exorcismo eu não li. Ótimo. Então, esse eu quero ler. E assim, coisa que você falou de Hereditário, se você for ver, o Hereditário, realmente, ele é o Exorcista do... Por quê? Até a atmosfera do Exorcista, que ele vai aos poucos crescendo, o Hereditário tem isso. Praticamente, ele é completamente inspirado no Exorcista. É uma história diferente? Porque o Hereditário ele tem mais drama do que o Exorcista. Isso aí você pode ver, é um drama familiar. E outro filme que me deu muito medo também, que eu acho assim, bem próximo do Exorcista, é o Exorcista de Emily Rose também. Isso. Achei aquele filme eu não tenho coragem de assistir de novo. Você acredita? Eu tenho coragem de assistir o Exorcista, o Exorcista de Emily Rose eu não consigo. Eu Hereditário. A minha esposa, ela é apaixonada por filme de terror. Aqui em casa todo mundo vê, mas minha esposa, ela que coisou. Eu vou ficar tão doido por causa de filme de terror por causa da minha esposa. Cara, a gente já viu filme ucraniano, coreano, o que você imaginar de terror já vi, dos mais extremos. Então, o que acontece? Emily Rose, ela tem pavor, porque teve uma época, até na casa lá, ela acordava às 3 horas da manhã. E quando ela viu esse filme, que explica o 3 horas da manhã, ela ficou apavorada. Que Emily Rose também, e outro baseado na história real também. Agora eu lembrei, Peterson, que eu indiquei a tu, que tu dissesse, esse aí eu quero assistir, mas eu nunca achei, que é o The Devils. Eu acho que ele bate o Exorcista. O nome do livro se chama Os Demônios de Lundum. Ele é o único caso reconhecido pela Igreja Católica registrado sobre possessão coletiva. Um convento de freiras. E o filme, cara, ele é um filme da Inglaterra e da Itália, uma coisa assim. França, alguma coisa assim, E, cara, ele é de 1971. O filme é uma coisa horrorosa. É sinistro. Gente, vão anotando aí as dicas, de filmes, de livros. Olha, eu adorei esse programa. Eu adoro de falar de livros, de filme. Cara, é muito bom. E eu falo pra vocês, gente, vamos passar a ler mais, vamos conhecer mais as coisas. E assim, isso aí vem exatamente o que eu falo também de terror, que a gente deve conhecer o mal para reconhecer o mal. Você tá entendendo? Porque através do terror você vai reconhecer, às vezes, um olhar, você fala, opa, tem coisa aí. Meu irmão, vou prestar atenção nisso aí. Vocês estão entendendo? Gente, tá sendo muito gratificante fazer esse programa. Gustavo,
muito obrigado pela tua presença, cara. Eu sabia Eu que ia ser agradeço. E se vocês quiserem também, já que nós estamos dando dicas de terror, mas só voltado para a maldade do ser humano, leiam as obras de Patrick Correia e de Soraya Abuchain. Quiser mais algumas resenhas, lá no Leitura Enigmática tem. É terror, tem sobrenatural, mas o objetivo de todos os livros desses dois autores é a maldade. E principalmente a Soraya, eu fico até pensando, o que dá mais medo nos livros dela é que pode acontecer na realidade que ela coloca naquelas páginas. Então a gente fica totalmente assim perturbado. Então Patrick Correia e Soraya Abuchain, eu recomendo que lá mostre o que o ser humano é capaz de fazer para se auto-privilegiar ou então por vingança. Tá certo? Isso Então, aí, galera. recomendado. Então vamos lá. E não esquece de seguir Leitura Enigmática, Pipoca e Música, Peterson Terror Macabro e o nosso Instagram, MacabroCast. Gente, muito obrigado mesmo. Até a próxima. Josi, dá um tchauzinho pra galera que eles estão aguardando. Tchau, pessoal. A gente adorou muito fazer esse programa, embora tenha 1001 livros com adaptações tops. A gente escolheu alguns aqui para vocês. Pode ser até que a gente faça a parte 2 futuramente. Por favor, dê aquele like maroto, compartilhe, passa pro amigo, entendeu? Espero que vocês estejam gostando. Estamos no meio de uma pandemia. Por favor, se vocês tiverem que sair de casa para trabalhar, como eu também estou saindo, quem tem que sair, máscara. Não esqueçam de máscara, álcool em gel. Gente, vamos se cuidar, porque a coisa realmente... Estamos vivendo uma época de terror real. Se cuidem. Muito obrigado mesmo. Gente, foi um prazer e até a próxima.